é preciso superar o bolsonarismo. E superar o bolsonarismo não é simplesmente vencer com uma margem muito pequena ele eleitoralmente. É preciso vencer o bolsonarismo politicamente. Você quer saber o que eu estou falando? Eu vou te explicar, mas depois da vinheta. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Falando de História. Eu sou Nuno Gomes e você está no quadro O X da Questão. Um quadro voltado para a análise reflexiva e que busca ir além da espuma das coisas ou da história, como dizia Lionel Brizola. Aqui nós fazemos um conteúdo reflexivo, um conteúdo de conjuntura e histórico também, dentro, é claro, de uma perspectiva trabalhista. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você já a deixar o seu like, a inscrever-se no canal, a assinar o nosso canal aí, a deixar acionar o sininho das notificações e inscrever-se. Já estamos à marca aí de 30 mil inscritos e eu agradeço a você, minha irmã, meu irmão, por estar nos prestigiando e fazendo parte dessa grande família que luta não só contra o bolsonarismo, mas também por aquilo que gerou o bolsonarismo, que não é só o lavajatismo, mas também o lulopetismo, que é outra âncora que atravanca o desenvolvimento do nosso país. Meus caros, o bolsonarismo, já então falando, ele é uma variante do petismo, ele é um subproduto do petismo, e o petismo, ele ceifou o bolsonarismo a partir do lavajatismo. O lavajatismo é que encaminha o bolsonarismo como uma resposta crítica ao que vinha acontecendo com o Brasil, principalmente a partir da segunda, a partir do início da primeira década dos anos 2000. O PT governa o país desde 2002, então nós temos ali somente uma interrupção de Temer a Bolsonaro, que o PT não governa oficialmente, até porque são muitos anos no poder. E o petismo acabou criando, vamos dizer assim, um ranço e alimentando uma parcela da sociedade que já existia. Era um pessoal, era uma parcela da sociedade, eu brinco, que eu sempre digo que viviam no esgoto junto com os ratos e as baratas, e que emergiram e que hoje estão aí falando os maiores absurdos. Mas por que estão falando os maiores absurdos e estão aí? O bolsonarismo ele só tem força porque as pessoas despolitizadas não se sentem mais representadas pelas forças políticas democráticas. A gente não pode tampar o sol com a peneira. Atacar o bolsonarismo somente e colocar o rótulo só do mal no bolsonarismo é muito ruim, porque é ser ingênuo demais. O petismo alimentou o bolsonarismo e é preciso que se coloque isso. Para superar o bolsonarismo, é preciso também superar o lulopetismo. É preciso também dizer não a uma esquerda que é uma esquerda fake e uma esquerda que pousa de dona da democracia, mas que não age de forma democrática, que se diz pai dos pobres, mas prejudica os mesmos pobres. Haja visto que nós estamos em 2 anos de mandato desse governo Lula e até agora não se ouve falar em nenhum momento em reaver questões de reestatizações,
nem tampouco, né, desfazer reformas que, né, só prejudicaram o trabalhador, tais como a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Então, são questões de uma esquerda que alimentou, né, um universo paralelo de uma direita despolitizada que, por sua vez, quer combater corrupção, mas não sabe o que é corrupção, que tem um fantasma, né, como um fantasma da lenda do demônio, do diabo, né, e com o nome de comunismo, mas que também não sabe o que é comunismo, são contra comunismo, mas enfim, né, não sabe o que é comunismo. E nós temos hoje o quê? Nós hoje temos uma sociedade que efetivamente perdeu as suas bases. E perdeu suas bases porque não sabe o que fala, o que diz. As pessoas hoje vão para as redes sociais, falam das coisas que elas menos conhecem e elas não têm pudor nenhum de falar coisas absurdas. Por que isso? Porque hoje o bolsonarismo, né, cultua o quê? Ensina um culto o quê? A ignorância. Então, se há, sei lá, 20 anos atrás, né, era feio falar coisas absurdas, hoje o absurdo é sinônimo de quem tem, vamos dizer assim, uma certa, né, autonomia, uma certa. É uma pessoa que ela é espontânea, o que é um absurdo. Mas o bolsonarismo, ele não morreu, ele está forte na sociedade. Por quê? Porque os políticos, os partidos políticos em geral, realmente não conseguem dialogar com a sociedade. Nós teríamos que ter um diálogo com a sociedade, não só um diálogo feito com do Poder Judiciário, né, e das forças judiciais, das forças até policiais, no caso a Polícia Federal aí agindo com relação, né, aos indiciamentos de Bolsonaro e sua trupe, mas é preciso também uma conversa politizada com as pessoas, mas uma conversa que respeite elas. No entanto, nós temos um fenômeno em que as pessoas também não querem ouvir as coisas. As pessoas não querem ouvir. Essas mesmas pessoas despolitizadas estão com os ouvidos entupidos. Então, vivemos a era em que todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem uma resposta para tudo, e aí a gente não tem diálogo. E essa falta de diálogo, né, é muito boa para o não desenvolvimento da democracia, que é o que representa o bolsonarismo. O bolsonarismo é a antítese da democracia. E efetivamente nós precisamos pensar numa maneira em que a gente consiga convencer, nem que seja pequenos grupos, e convencer não no sentido de fazer lavagem cerebral, não. É no sentido de mostrar para elas o quão prejudicadas elas estão sendo por estes que supostamente estão as defendendo. É preciso uma abordagem diferente. Qual abordagem? Eu não sei se eu também não teria que fazer uma autorreflexão e pensar que abordagem eu posso ter com o bolsonarista. Mas eu também tenho que confessar também que não é fácil tentar dialogar com um cara que já chega já na ignorância, o cara que já vem com uma pilha de fake news contra ti, com um pessoal que se diz antipetista, mas é aquele pessoal que já se calou para o terrorismo eleitoral do PT no primeiro turno de 2022, que se calou para o escândalo dos precatórios que o Ciro denunciou em 2024, que ataca o Ciro o tempo todo, né, e fica calado para as coisas erradas do Lula, que relativiza as coisas, né, e parece que o Lula serve para eles como somente uma baliza de moral, porque se o Lula pode, então o meu pode. Então, de uma certa maneira,
né? O bolsonarismo vê no Lula a sua baliza moral. E é por isso que também nós temos que combater o lulismo. Por quê? Porque o lulismo, apesar, né, do Lula ser uma figura muito mais do campo democrático do que o Bolsonaro, também ele prejudica o processo democrático pela sua megalomania, pela sua egolatria, né? Pela sua falta de projeto para o país, pelas suas falas mais do que infelizes em determinados momentos. E agora nós tivemos esse ano uma crise democrática com Israel, fruto de fala infeliz e muito mal colocada, de um anacronismo feito por Lula, né? E não reconhecido por parte dos intelectuais de esquerda desse país. Né? Nós precisamos dizer essas coisas. Nós vivemos uma era do dogmatismo, um dogmatismo que nos fecha as possibilidades de novas coisas para o país. E aí o desenvolvimento não vem, porque a gente acaba fechando o ciclo e os olhos para uma possibilidade nova. E eu não estou falando de candidato de A, B ou C. Eu não falo de política somente eleitoral, porque me parece que para os lulopetistas e para os bolsonaristas, política só se resume em voto, só se resume no dia da eleição, o que é uma, vamos dizer assim, uma visão simplista demais do processo político, porque o processo político é muito maior e o processo democrático é muito maior que a votação. É preciso olhar as coisas com um olhar mais, vamos dizer, mais profundo. Mas para isso é preciso superar as âncoras, né? As âncoras que nos impedem de desenvolver, as âncoras do bolsonarismo. E aí, meus caros, eu digo para os senhores que efetivamente a gente precisa olhar para dentro de nós e dizer sim, que país nós queremos. O país do bolsonarismo, um país que dividido está, mas dividido somente em paixões que não nos levam a lugar algum, ou a um país que realmente a gente possa dizer que sim, teremos um país que não vai ser mais o país do futuro, mas o país do presente, e país do presente é sempre um país que enxerga o futuro e não fica olhando para o passado ou ignorando ele, como alguns ignoram. Então, é nesse sentido que a gente precisa olhar para tudo isso que nós estamos vendo hoje e tentar superar o momento histórico. É muito difícil, porque infelizmente as pessoas não querem, mas é preciso que a gente tente mudar essa realidade. E está em nossas mãos não aceitarmos esta bovinização, seja à esquerda ou à direita. E aí a gente tem que fazer as nossas escolhas pessoais. E aí cada um de nós vai fazer a sua escolha. Cada um de nós vai ter que fazer a sua escolha. Não é, é assim, esse é o processo. Não tem segredo. É difícil? Não é fácil mesmo. É muito difícil. Mas vamos ter que enfrentar esta realidade. É isso.